Boa noite, amados. Nós vamos dar início porque nosso horário é 6h30, já são 6h40, e nós vamos começar orando ao Senhor, pedindo que Ele receba o nosso culto com os que vierem e com os que não vierem também. Oremos ao Senhor. Recebe, Santo, Eterno e Glorioso Deus, o nosso culto nesta noite, como oferta de cheiro suave à Tua presença. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que estão presentes, pelas que estão a caminho da Tua casa. Recebe, Senhor nosso Deus, o Teu povo, que não virá também. Que o Senhor esteja cuidando deles, cuidando de todos aqueles que Te servem, cuidando da saúde, cuidando da segurança, livrando, libertando cada um de nós daquilo que nos impede de estar na Tua casa. Recebe a nossa gratidão pela Tua presença nesse lugar, porque só o Senhor é capaz de nos fazer saudáveis, verdadeiros, discípulos Teus, para a honra e para a glória do Teu nome. Amém. É bom louvar o Senhor, e Ele se alegra com os nossos louvores. E nós gostaríamos agora de fazermos uma leitura bíblica que se encontra em Mateus capítulo 13, versículos de 1 a 9. Mateus capítulo 13, versículos de 1 a 9. Pronto, vamos lá. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar e grandes multidões, à beira-mar, pronto. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou no barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comer. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre espinhos, ou entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Senhor Jesus, entramos mais uma vez na Tua presença, com a finalidade de buscar a Tua autoridade para a realização deste culto nesta noite. Nós estamos aqui reunidos e sabemos que temos uma boa parte reunida conosco através das redes sociais. E nós imploramos que o Senhor esteja atendendo a todos os nossos clamores nesta noite. Que o Senhor esteja recebendo o nosso culto, seja aqueles que estão presentes no templo, como aqueles que estão em casa, assistindo através das redes. Senhor, que o Senhor esteja cuidando de cada um de nós. Como é bom estar aqui, olhar nos olhos dos irmãos
receber o afeto e o afago sem o encontro e o abraço que nós tanto almejamos. Mas queremos te louvar, porque já podemos estar aqui. Senhor, aquelas pessoas que não têm vindo, eu não sei os seus motivos, mas o Senhor os conhece. E o Senhor conhece o coração. Nós podemos ver a aparência, mas o Senhor conhece o coração. O Senhor sabe os verdadeiros motivos pelos quais eles não têm vindo, e nós os confiamos às tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, é chegado o momento de nós ouvirmos aquilo que Deus tem para falar ao nosso coração. Enquanto nos preparávamos para falar à igreja durante esta semana, eu pedi a Deus que falasse a mim alguma coisa que estivesse ou que fizesse a mudança na minha vida, me lembrasse de alguma coisa que tem preocupado. E durante muito tempo eu procurei, estudei a Bíblia durante toda a semana e de repente Deus me falou que nós estamos vivendo um momento de colheita. Um momento em que a colheita já está preparada para ser feita. E então eu comecei a buscar o que o Senhor queria falar através da colheita. E eu encontrei nesse capítulo 13 de Mateus, que nós lemos, a primeira parábola que Jesus disse foi a parábola do semeador. Um semeador saiu a semear. Depois ele continua explicando a parábola do semeador e em seguida, no versículo 24, ele começa a parábola do joio e do trigo. E é exatamente esta parábola que nós vamos procurar meditar nela hoje. E eu queria, se fosse possível, Vinícius, alguém te ajudasse aí, botar Mateus 13. Você pode colocar de 24 a 30 primeiro, depois a gente coloca de 36 a 43. Mateus capítulo 13, versículos de 24 a 30. Vamos lá. Eu queria que vocês lessem comigo. Eu leio um versículo, os irmãos leem o outro, ok? Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Deixai-os crescer juntos, até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio,
atai-o em feixes para queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Oremos ao Senhor. Querido Pai, te louvamos porque o Senhor é bom e a tua palavra é viva e eficaz e fala aos nossos corações de maneira clara e objetiva. E nós imploramos que o Senhor fale às nossas vidas nesta noite. Fale conosco, Senhor. Nos ajude a entender aquilo que o Senhor tem para nos dizer, em nome de Jesus. Amém. A explicação da parábola do joio e do trigo, ela tem uma série de nuances que nós precisamos entendê-las. Primeiro, onde Jesus estava quando falou-se da parábola do joio? Ele estava em Cafarnaum, num barco dentro do mar da Galileia. E desse barco, ele falava a uma multidão que estava em pé na praia. E a essa multidão ele falava de uma maneira que eles deveriam interpretar. Cada um deles ia interpretar da sua maneira. As únicas pessoas que tinham privilégios eram os discípulos que chegaram em casa e perguntaram: Senhor, o que o Senhor quis dizer com aquilo? E quando eles perguntaram, Jesus respondeu. Coloca o versículo de 36 a 43, por favor. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação dos séculos. E os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Veja, aqui Jesus dá a conotação dos personagens da sua parábola. Ele coloca, em primeiro lugar, que a boa semente são os filhos de Deus, os justos, ou os justificados pelo amor de Jesus. E esses são aqueles que estarão crescendo como o trigo. E o joio são as pessoas que são enviadas para estar no meio da igreja, que vai crescer junto com o trigo, apenas como a erva daninha. E essa erva daninha, os discípulos disseram: vamos arrancá-las. Não. Deixa crescer juntos. Porque um dia, quando na colheita, então nós trataremos da coisa de maneira diferente. Porque os ceifeiros, aqueles que virão fazer a colheita, conhecem cada um daquele que é trigo e cada um daquele que é joio no meio da igreja.
Meus irmãos, essa parábola foi dita para aqueles que se dizem ser servos do Senhor e não são. Jesus queria mostrar que na sua igreja, no meio dos seus discípulos, tinha joio. Teve um que traiu Jesus, que vendeu Jesus. No meio dos discípulos eram só 12. Agora imagine no meio de uma igreja o estrago que não faz esse joio. Na parábola do joio e do trigo, Jesus comparou o reino dos céus à lavoura humana. É interessante que cada coisa que Jesus fazia, cada parábola que Jesus dizia, ele comparava a nossa vida cotidiana. Ele trazia realidades que nós vivemos para nos trazer a realidade do reino. Dentro do reino dos céus, o que nós representamos. Ao constatarem que havia joio entre o trigo, os servos do dono do campo lhe interrogaram sobre como aquilo tinha acontecido. Eu não sei quantos receberam um zap de uma pessoa candidata a político, não sei, de um lugar aí, de uma cidade do Ceará, e ele estava mostrando como fazer para não permitir que as igrejas defendessem o que eles não gostariam que fosse defendido. E ele aconselhava da seguinte maneira: vamos contratar pessoas militantes do nosso partido para que vão às igrejas e se filtrem nas igrejas, para quando o pastor falar alguma coisa que não seja de acordo com o que nós queremos que seja dito, ele se levante, interrompa o culto e atrapalhe o trabalho. Eu não sei quantos receberam isso, eu recebi. Eu não transmito essas coisas, viu, gente? Porque eu acho que isso não merece ser valorizado. Eu leio, às vezes ouço, no caso desse rapaz, ele falava, né? Eu ouço, mas eu não passo à frente, porque eu não quero. Não é que eu não quero que vocês vejam, não. É que eu não quero que isso seja divulgado. Quanto mais você divulgar, mais ele vai conseguir atingir o seu objetivo. Então, nós precisamos ter cuidado com as pessoas que estão trabalhando conosco. Mas como é que nós vamos fazer? Descobrimos que era joio, o que a gente vai fazer? Vamos botar para fora. Não é isso que tem que fazer? Era isso que os trabalhadores queriam fazer. Os trabalhadores não queriam permitir que o joio crescesse junto do trigo. Mas nós não precisamos ter essa preocupação. Deixa crescer. Ninguém está escondido. Não há nada escondido nesse mundo. Todas as coisas serão reveladas. E eu fico impressionado quando eu leio Deuteronômio 29. Por favor, coloque para nós. Deuteronômio 29 dá um conforto para a gente, porque às vezes a gente quer entender tanta coisa que a gente não entende, e a gente às vezes fica preocupado: como eu vou responder a um questionamento dessa natureza? E aí nós vamos ver ali: as coisas encobertas pertencem ao Senhor. O Senhor nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Aquilo que você não entende é porque pertence ao Senhor, não é seu, não é para você. Você não precisa entender tudo nesse mundo. A sua mente é limitada. Mas Deus sabe que as coisas cobertas pertencem a Ele. É para Ele. O que foi revelado é nosso. Vamos aproveitar aquilo que foi revelado. O texto dessa parábola diz que Jesus pronunciou a parábola do joio e trigo num determinado dia em que saiu de casa e se assentou à beira-mar, o mar da Galileia. Naquele dia, uma grande multidão se reuniu perto dele. Então ele subiu num barco, enquanto a multidão ficou em pé na praia, escutando os seus ensinamentos. Naquele dia, Jesus não pronunciou só esta parábola, não.
ele pronunciou várias parábolas. Eu achei interessante que uma série de parábolas, menos sobre o reino dos céus. Primeiro, ele contou 4 parábolas diante da multidão. Foram elas: o semeador, o joio do trigo, o grão de mostarda, o fermento, e as últimas 3 ele contou foi o tesouro perdido, a pérola de grande valor e a rede. Num capítulo, ele contou 7 parábolas. Naquela pregação, ele falou 7 parábolas para aquele povo. Ele deixou aquele povo ir para casa com aquelas coisas na sua mente. E eu acho interessante que Jesus fazia com que as pessoas fossem levadas a pensar. O que isso quer dizer para nós? Que você pode entender de ser levado a pensar. Vamos pensar nisso? Romanos 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É isso que Jesus quer, que nós racionalizemos as informações que recebemos e, a partir daquela racionalização, usando o nosso intelecto, usando o nosso pensamento, cheguemos às conclusões do que ele queria nos dizer. E ele dá encerra dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouvir, você precisa ouvir. Entender é outra história. Para você entender, você precisa estudar, pesquisar. Eu não sei quantos dos irmãos se lembram dos crentes bereanos. Já ouviram falar neles? Os bereanos iam para as pregações, iam para as palavras, para as praças ouvir as pregações, chegavam em casa, ele pegava o que ouviam e ia parar qual que está escrito na palavra para ver se tinha ouvido a verdade ou alguém teria tentado enganá-los. Quantos de nós fazemos isso? Um dia eu recebi uma ligação de uma pessoa: pastor, o senhor precisa mudar o ritmo de pregação na sua igreja. Eu digo: é mesmo, meu irmão? Por quê? Pastor, a sua pregação é muito bíblica, o senhor tem que fazer mais testemunhos, coisas que chamem a atenção. Eu digo: é verdade. Mas você lê isso na Bíblia? Não, eu vi um pastor pregando. As pessoas estão ouvindo e tudo que eles ouvem para eles é verdade, eles não vão questionar. A fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Não tem outra maneira de alguém chegar a ser um verdadeiro discípulo de Jesus se ele não se converter através da fé naquilo que Jesus deixou como sua palavra para nós. Então, pregar a Bíblia é fundamental. Entender a Bíblia é fundamental. Eu desafio qualquer pastor que pregue sem usar a Bíblia, se alguém tem fé onde ele fala. Pode ter emoções, várias outras coisas, mas fé não tem. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E nós precisamos aprender isso. Quando Jesus começa a explicar a parábola, ele diz assim: o próprio Jesus explicou a parábola do joio e o trigo aos seus discípulos. Eles não tinham entendido a parábola, nem os discípulos tinham entendido. Eles estavam perdidos naquela história. E aí Jesus começa a explicar que a semente é... Quem é a semente? Os filhos de Deus, os servos autênticos, aqueles que ouviram e que acreditam em Deus. Esses são os verdadeiros filhos de Deus. E é interessante, gente, que quando você lê João,
1:14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Vê o 1:12, por favor. Eu acho que eu pulei as passagens, né? Isso. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. A todos quantos receberam Jesus, deu-lhes o Senhor o poder de serem feitos filhos de Deus por adoção. Nós somos filhos de Deus, nós somos descendência de Abraão, descendência de Israel, nós fazemos parte do reino dos céus. Nós somos a boa semente. Amém? Tem joio aqui não, né? Glória a Deus, né? Então nós somos a boa semente. E quem é, então, o semeador? Quem é que recebe a semente? Quem é que faz ela germinar? Então, gente, nós precisamos entender que todas estas explicações que Jesus deu, ele quis mostrar que nós somos a boa semente, o campo é o mundo onde nós estamos sendo semeados e nós precisamos crescer juntos com a má semente ou o joio. E não devemos nos permitir que ela seja o quê? Que nós sejamos influenciados por ela. Vamos ver qual é a diferença do joio para o trigo? Por favor, Vinícius. Tem uma diferençazinha do joio para o trigo, tecnicamente, e também, eu diria que prática. Técnica e prática essa. Vamos ver. Olha lá, espera aí, ó. Deixa outro joio? Ó, esse aqui é um... Esse é o joio, né? Vamos mostrar aqui pro pessoal. Esse é o trigo. Então, olha lá. Esse é o joio, esse é o trigo. Olhando, aparentemente, não há diferença nenhuma. Ambos são iguais. Ó, agora, onde você vê a diferença? Vamos lá, Madeline. Esse é o joio. O joio, ó, ele não tem nenhuma semente, ó. Não tem fruto Tá nenhum. vendo? Só palha. Ele não tem fruto, só a palha, só. Agora o Ele trigo. vai gastar o adubo, agora isso aqui é o trigo, ó. Aonde está a diferença do joio para o trigo? Aí, ó. Aí, ó. O alimento nosso, Ó, ó. é que o trigo ele deu fruto. Joio é palha. Só faz fogo, faz farol e não sai do lugar. O trigo produz fruto. E o texto diz que 1 a 30, 1 a 60, 1 a 100 por 1. Nós precisamos ser esta semente aí. Nós precisamos ser joio, ou ser trigo, perdão. Nós precisamos ser o trigo. E o trigo é realmente os filhos de Deus, e ele produz e deve produzir frutos dignos de serem filhos de Deus. O joio veio apenas para atrapalhar, é a erva daninha. Ela entra na igreja apenas para julgar os irmãos, para ficar buscando contenda com os irmãos, para ficar buscando julgar os sermões, os louvores. Nada está satisfeito, tudo está chateado, porque para ele não faz diferença. A palavra não entra, não mexe, ele não tem sensibilidade espiritual para receber essa parábola. Qual a lição nós podemos entender? Jesus conclui a parábola com as conhecidas palavras: aquele que tem ouvidos,
Ouça. Certamente a parábola do joio e do trigo, através do seu significado central, nos ensina valiosas lições e devemos estar atentos a ouvi-las. Eu queria que você colocasse para mim 1 João 1,19, por favor. 2,19. 1 João 2,19. Eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Vamos tentar entender o que nós estamos lendo aí? Domingo retrasado, eu falei sobre esse texto. Eu falei sobre a doutrina da salvação e eu mostrei exatamente que quando alguém conhece a Cristo, cresce e desenvolve na igreja e cai e não volta, é porque nunca foi dos nossos. Porque se caiu um servo do Senhor, um filho de Deus, quando ele cai, ele mesmo vai reconhecer a sua queda e vai buscar o perdão para voltar à casa do Pai. Lembram do filho pródigo? Que é mais errado que aquele rapaz foi? No entanto, quando ele estava lá na desgraça, ele se lembrou do seu pai e resolveu retomar a sua vida com a família. E ali ele estava falando o pai ali é Deus e o filho é alguém que estava na palavra de Deus, estava na igreja e caiu e foi para o mundo. Mas lá no mundo ele não fica, porque ele não é do mundo. Ele é dos nossos, ele volta para nós. Ele não fica no mundo. Eu mesmo fui um que caí. Aos 14 anos eu devia entrar para estudar para pastor, no entanto eu fui excluído da igreja aos 14 anos de idade. E só voltei depois aos 20 anos, quando Deus mandou a bênção na minha vida e eu voltei. Mas, naquele período que eu estava afastado, eu não tinha paz, porque o Espírito não deixava. Salmos 32, versículos 3 e 4 diz: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, porque de dia e de noite a sua mão pesava sobre mim, o meu humor tornou-se em sequidão de estio. Eu não tinha paz. Enquanto um filho de Deus cai, ele não tem paz no mundo. Se ele saiu do nosso meio e foi com todas as honras que o mundo pode oferecer, é porque ele nunca pertenceu ao Pai. Porque se ele pertencer, se ele for trigo, ele não fica no mundo. O que fica no mundo é o joio, porque ele é palha. Não produz nada a não ser palha. E não serve para mais nada a não ser queimado. Olha como é que vai terminar a história do joio. Jesus, explicando a parábola, ele diz assim: mandará o Filho do Homem aos seus anjos, versículo 41 de Mateus 13. Mandará o Filho do Homem aos seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Meus irmãos, eu não quero assustar ninguém, mas quem estiver enganando a igreja, saiba que não consegue enganar a Deus. Você pode enganar o pastor, pode enganar a liderança, pode enganar seus pais, pode enganar todas as pessoas, mas Deus não se deixa enganar.
E Deus te conhece por dentro e por fora. E no céu não tem lugar para joio. O joio será... Porque quem vai fazer a colheita são os anjos do Senhor. E eles vão escolher o joio e vão amarrar em feixe e lançar no fogo. E os filhos ele vai recolher no celeiro. Nós estaremos na glória celestial. Portanto, meus amados, que fique a lição: ser trigo ou ser joio. Você decide a sua vida diante do Senhor e que Ele nos abençoe. Amém. Que Deus abençoe a todos.